O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ela pensou: ele pensou, eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus explica aos discípulos a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Embora Deus já sabe de tudo quanto nós vamos falar, o que vamos pedir ou pelo que vamos agradecer, a oração abre o nosso coração à vontade de Deus e à graça de Deus. Deus já sabe, mas Ele quer que nós digamos, porque à medida em que nós abrimos o nosso coração diante dEle, através da oração, então nós nos dispomos a acolher a sua vontade. Como o trabalhador agrícola que antes de semear vai preparar o terreno, vai escavocar a terra, vai colocar o adubo. Assim também, mal comparando, a nossa oração é assim, trabalhosa. Quebra o nosso orgulho, os torrões do nosso orgulho, mas só assim é que estaremos dispostos a acolher a vontade de Deus, como nós rezamos na oração do Espírito Santo: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Essa terra, cuja face deve ser renovada, somos nós, é o nosso coração, é a nossa vida. E a oração aumenta em nós a fé, ou alimenta em nós a fé. Alimenta em nós o amor para com Deus e nos coloca em união com nossos irmãos e irmãs. A oração é um exercício, pois, de humildade. Quem pede é porque precisa. Assim também nós nos colocamos diante de Deus. Por que pedimos? Porque somos pobres, nada temos. É o Senhor que nos dá tudo, aquilo de que necessitamos. Nós pedimos porque assim o nosso coração se abre à sua graça, ao seu amor. Na parábola que Jesus conta hoje, a respeito da necessidade de rezar sempre e nunca desistir, ele fala de uma viúva. Na Bíblia, a viúva é o símbolo do necessitado. Não tem ninguém por ela. Ela pede justiça a um juiz da cidade que não temia ninguém nem acreditava em Deus. Mas ela insistiu durante muito tempo pedindo justiça. Então o que o juiz pensa? Eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa mulher está me aborrecendo. Vou fazer justiça antes que ela bata em mim, antes que ela venha agredir-me. Então Jesus diz: se aquele juiz injusto, que não acreditava em Deus, que não respeitava ninguém, fez justiça, porque aquela viúva insistiu muito, muito mais o Senhor, que não é um juiz injusto, mas um Pai misericordioso, Ele nos ouve com bondade. Jesus termina o Evangelho com a advertência: e o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Nós alimentamos a nossa fé pela oração. Uma comparação simples:
O que acontece se nós não almoçamos daqui a pouquinho? Não comemos mais nada hoje? Como? Desmaia. Pois é. E o que acontece se nós não rezarmos nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã? Será que vamos sentir falta como sentimos falta da comida? Deveria ser, não é? Hoje eu não rezei, estou sentindo falta. Como quem sente falta do almoço ou da janta? Eu sei que não é assim, a gente não sente não. Mas faz falta, porque vamos deixando a nossa fé sem alimento, que é a oração. A oração pode ser individual, é claro, deve ser todos os dias. Nem sempre nós vamos saber se estamos rezando bem, porque quem sabe isso é Deus. Não sabemos. Devemos nos dispor, aprender com Jesus. A fonte da oração cristã é a Santa Missa. Não só da oração, mas de toda a vida cristã. Por isso, nos reanimamos uns aos outros. Também podemos rezar em grupos, novenas, terços e assim por diante. Tudo isso nos ajuda a alimentar a fé e os laços de união entre nós. Vimos hoje na primeira leitura um trecho da terceira carta de São João. Quase nunca ouvimos essa carta na liturgia. No trecho de hoje, São João escreve a alguém de nome Gaio, que era um cristão muito importante e exemplar. Ele elogia Gaio. É muito leal o teu proceder. Qual proceder? Ele acolheu os irmãos que eram estrangeiros, mas missionários da verdade. E esses irmãos então contam a João como foram bem acolhidos por esse senhor cristão de nome Gaio. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Certamente uma viagem missionária. Pois, por amor do nome aqui com letra maiúscula, é o nome do Senhor Jesus, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los, para sermos cooperadores da verdade, ou seja, do Evangelho. Então, acolher os missionários em nome do Senhor é acolher o próprio Senhor, é acolher o nome do Senhor, é acolher a verdade do Senhor. Com esse pequeno testemunho, mas tão importante, São João mostra que a igreja deve ser unida a Cristo e unidos também entre nós. Como dizíamos no início, São Josafá lutou e morreu pela unidade da igreja. Vamos pedir sua intercessão para que nós também sejamos promotores da união e não da discórdia, porque a unidade é difícil construir, mas a discórdia é muito fácil fazer, não é verdade? Como estamos nós, irmãos e irmãs, trabalhando pela unidade da igreja? Sabemos valorizar os carismas uns dos outros? Ou ficamos com ciúme, com inveja, quando o nosso irmão faz uma coisa boa? A unidade da igreja se dá em Cristo. Não percamos os olhos de Cristo.